Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Tá começando mais um episódio nosso aqui do Vêndice. E eu quero que você, antes de mais nada, já pegue o seu papel, pegue a sua caneta, porque é o seguinte, eu tenho certeza que vai sair muito conteúdo bom da aula de hoje, vai sair muita coisa desse episódio, então eu quero que você anote os melhores insights para arrebentar nas vendas aí no dia a dia, fechado? E também antes da gente começar, eu vou pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, porque a gente quer que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas, porque da mesma forma que está te ajudando, pode sim ajudar outras pessoas, então deixe o seu like, segue o nosso canal, porque eu tenho certeza que você não quer perder nada, eu tenho certeza que muito que vai sair daqui pode te ajudar, então para você não perder nada, segue o nosso canal e também vou deixar para vocês as nossas redes sociais aqui embaixo para você seguir, porque também tem muita aula, muito conteúdo que dá para você tirar coisa boa daqui também, fechado? E bom, para você que não me conhece, meu nome é Felipe Rossi, eu sou professor especialista aqui do Vêndice, tenho mais de 13 anos de experiência na área comercial e estou aqui com uma convidada super especial também para entregar muita coisa e muito conteúdo bom para vocês hoje, fechado? Bom, para a gente parar, aliás, de suspense, para eu já contar para vocês, eu vou falar aqui quem que é essa convidada, tá? E ela simplesmente é esteticista especializada em cuidados avançados com a pele e referência na construção de autoestima através de beleza. Ela é fundadora de uma clínica super reconhecida aqui em São Paulo pelo alto padrão de atendimento. Ela também é fundadora e criadora do método MPE. Já tem milhares de alunas brilhando e se desenvolvendo com ela nessa área. E principalmente, tá? Ela tem uma forte presença nas redes sociais, com toda essa energia, com tudo que ela entrega, justamente porque ela sabe que ela pode ajudar muito o cliente final, quanto também as alunas. Então, gente, com vocês, Betina Lima, uma salva de palmas. Só tem eu aqui batendo palma. E aí, B? Fê, muito obrigada. Tô muito feliz e honrada de estar aqui hoje. Falei, tô me achando, gente. Um estúdio lindo. Tô muito feliz. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aí muito legal. É isso aí. Tô empolgada. Vai ser bom, vai ser bom. Sim. Se preparem, gente. Se preparem que o negócio vai ser ótimo aqui hoje, Bê. Mas obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que eu te apresentei aqui, mas eu queria que você se apresentasse também para quem não te conhece, para quem tá te vendo pela primeira vez hoje. Quem que é a Betina? Fala um pouquinho de você pra gente. Ai, eu sempre brinco assim, Fê. Eu sou a Betina, não é a do milhão, infelizmente. Lembra quando teve esse Nossa, meme verdade. da Betina verdade. do milhão? Gente, sério, foi assim, um caos na minha vida isso do milhão. Porque tem poucas Betinas, né? Eu mesma não Aham. conheço nenhuma Betina. Eu Mas conheço você e a do milhão. É, Só. então, tá vendo? Eu gosto de falar, Fê, que eu trabalho com estética e eu não sei o que eu faria se eu não trabalhasse com estética. Eu brinco que eu venderia minha arte na praia, mas nem de praia eu gosto, então eu estaria totalmente perdida. Eu respiro estética, vivo estética, mas além da estética, eu sou casada, eu falo que eu sou muito amorosa, eu gosto muito de cachorrinhos, amo correr, praticar atividade física, e eu tento levar isso um pouco também pro digital para mostrar uma parte mais humanizada da minha vida, que eu acho que isso é importante também. E é isso. Obrigado, Bê, obrigado. E eu falo assim, é que, gente, ela é minha amiga particular também, além de Sim. tudo, né? Então, realmente, essa parte de ser amorosa, de amar cachorro, enfim, é uma coisa maravilhosa aqui. O Fê não vai nem Inclusive, me deixar mentir, né, Fê? não dá, não tem como. Inclusive, corredora agora, né? Agora não, Sim. já faz um tempo que você tá correndo. Faz um ano e meio, mais ou menos, Fê, Ah, que eu já comecei a tá. correr. Eu falo que a corrida veio na minha vida, assim, acho que pra me ensinar a ser um pouco mais resiliente comigo mesma, sabe? Porque não é fácil. Eu praticava crossfit antes, Aham. né? Mas assim, nada bem scale, bem iniciante também. Mas eu falo, gente, era mais fácil fazer crossfit do que correr. É muito difícil correr. Verdade, Porque já correr tentei. é muito mental, né? Eu vejo que você precisa ter a mente muito forte, assim, porque você perde pra cabeça. Isso é inevitável, né? Exato. Mas tô aí, patinando, evoluindo, e aí às vezes você evolui, às vezes parece que você chega assim. Eu falo que a corrida é engraçada porque você fala assim, nossa, agora eu voei, agora eu cheguei aqui, tipo, nada mais me para. Aham. Aí do nada, você vai no dia seguinte pra um próximo treino, você fala, meu, cadê Que essa que eu pessoa? inventei, né? Em junho, acho que foi junho ou julho, eu corri a meia maratona do Rio e eu fiquei, cara, eu corri 21 quilômetros, né? Tipo, meu, eu brinco que eu falo, né, com o meu treinador que eu sou imbatível, né? Aí eu Boa. falo, nada mais me para, eu corri 21 quilômetros. Aí hoje, por exemplo, eu fui fazer um treino de 10 quilômetros, eu quebrei no treino, caminhei,
quis chorar. E aí eu fiquei, meu, cadê aquela Betina, sabe? Então eu falo que a corrida veio num momento da minha vida, assim, muito pra me ensinar a ser melhor comigo, sabe? Mais Uhum. paciente, mais resiliente, aprender a ter paciência, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, né, Fê? Hoje não é tão simples, né? Mas esse ponto que você falou, porque eu já tentei correr Uhum. e já aviso, não é pra mim. O negócio de corrida não, realmente não é fácil. Esse negócio de você brigar com você mesmo, a cabeça e tudo mais. Sim. Mas o ponto que você falou a corrida entrou na sua vida meio que pra te ajudar a ser resiliente. Uhum. E aí, já que a gente tá falando de resiliência, eu quero saber exatamente como que você começou, como é que você chegou onde você tá hoje, Uhum. qual que foi o motivo que fez você entrar nesse mundo eu posso falar da estética, Aham. talvez assim, mas eu queria saber como é que você começou esse processo, o que que fez você iniciar, dar esse pontapé aí? Ô, Fê, eu falo assim, eu tava no colégio, né? E um dia eu tava no terceiro colegial e aí o meu pai chegou em mim e falou: o que que você vai fazer na faculdade, né? Aí eu, sei lá. Tipo, eu falo, gente, que mundo que eu tava vivendo, né? Eu sempre falei que eu queria medicina, mas nunca foi uma realidade, assim, porque a gente tem que ser realista, né? Nunca foi Aham. uma realidade por questão financeira. E porque é muito difícil, né? E até, tipo assim, vai fazer cursinho. Não tinha condições, não era uma realidade. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm condições, que fazem disso uma realidade, né? Mas pra mim, não foi. E aí, o meu pai trabalhava na área comercial de uma empresa de cosmético, né? Meu pai Nossa, trabalhava com então vendas vendas. tá no sangue. Super, super. Meu pai era, tipo assim, um super líder, sabe, Aham. Fê? Tanto que ele já faleceu, né? Fazem 10 anos que ele faleceu. E eu lembro, uma das coisas que eu mais ouvi no velório dele foi: seu pai era um grande líder. Caramba, que Seu legal. pai, tipo, nossa, era muito bom trabalhar com seu pai. E é muito engraçado, porque hoje eu vou em feiras de estética e às vezes eu encontro pessoas que trabalharam com meu pai, porque ele trabalhava nessa empresa de cosmético, que falam a mesma coisa, sabe? E aí ele falou pra mim: o que que você vai fazer, né? O que que você tá pensando? E aí, né? Aí eu falei: nossa, pai, não sei, né? Aí ele: por que que você não faz estética? Tem tudo a ver com você, né? Eu pensei: putz, deixa eu dar uma olhada, né? Aí Aham. entrei, eu lembro que eu entrei, tipo, no site pra ver a grade e tudo, gostei. Eu falei: vou fazer. Aí prestei o vestibular e fiz. Foi o único vestibular que eu prestei, foi a única coisa que, tipo, eu quis fazer. E aí, e eu falo, não sei o que eu faria da minha vida se não fosse isso, sabe, Fê? Eu super me encontrei. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, sabe? E foi literalmente um empurrãozinho do meu pai, assim. Mas nunca, quando eu tava na faculdade, eu imaginei que, assim, teria essa proporção que tem hoje, sabe? Nunca me imaginei, assim. Aham. E foi aí, beleza, fez a faculdade, Uhum. tudo. E como que você começou a trabalhar nesse mundo? Você passou por outros lugares, começou a trabalhar com alguém? O que que você aprendeu pra começar a tomar o primeiro passo, assim, Isso é de uma empreender? coisa, Fê, que eu sempre falo até para as minhas alunas, né? Eu acho muito importante a gente trabalhar em outros lugares antes de empreender, né? Porque quando você sai da faculdade, você sai muito cru, né? Eu Uhum. não vejo. Eu acabei de terminar minha terceira pós-graduação agora, né? E eu falei, conversando com as minhas colegas, tudo, eu falei, era uma pós-graduação mais prática, né? De serviços práticos, né? Aham. De atendimento. E eu falei, eu não vou começar a atender ainda esses procedimentos porque eu não me sinto pronta, né? Eu não achei que que a faculdade me trouxe isso, né? A Uhum. pós-graduação me trouxe isso. Mas aí eu sempre me corrijo, tipo, me trago pro meu eu de novo e eu falo, mas eu acho que nenhuma te traz, né? Você sempre tem que buscar cursos, buscar melhorias, tudo, né? E aí, quando eu saí da faculdade, na verdade, voltando um pouquinho, eu tava na faculdade ainda e eu queria Aham. estagiar. Todo mundo da minha sala estagiava, menos eu, Fê. E eu ficava, putz, mano, vou até de graça. Ninguém me contrata. Porque, ó, pra você ter noção, eu estudava em Santo Amaro e morava na Moca. Aham. Então, tipo assim, eu atravessava a Nossa. cidade, né? Mas eu ia de fretado, então, tipo, menos mal, tinha esse privilégio de poder ir de fretado. Só que eu chegava em casa, era tipo 3 horas da tarde quando eu saía Aham. da faculdade, né? E aí eu não conseguia um emprego. E o emprego que eu conseguia, tipo, normalmente era perto da faculdade. E aí era muito ruim pra eu voltar muito tarde, enfim. Uhum. E aí eu ficava, meu, não vou achar emprego nunca, né? Eu quero estagiar, todo mundo estagia. Só que a vantagem era que eu fiz Senac, né? Eu fiz graduação no Senac, no campus de Santo Amaro. E nesse campus a gente tinha como se fosse um estágio já, sabe? Então não era que eu não atendia ninguém, eu atendia dentro da faculdade, mas eu queria vivência, né? De Aham. cliente, clínica, enfim. E aí eu arrumei esse meu primeiro estágio
que é tão engraçado, né? A vida é muito louca, porque hoje eu passo todos os dias na porta dessa clínica que eu estagiei. Olha Não só. é mais uma clínica, né? Eu moro hoje nesse bairro onde eu trabalhava. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista e eu pensava assim no caminho, ai, Deus, podia dar muito certo, né? Porque é um ônibus só. Tipo, eu só vou pegar um ônibus na porta da minha casa e eu vou descer na porta do trabalho pra voltar a mesma coisa. E aí deu certo, eu passei na entrevista, né? Comecei a estagiar. E aí eu estagiei nessa clínica por acho que faltava, não sei, 6 meses pra eu terminar a Ah, faculdade. E aí, depois eu fui efetivada nessa clínica e fiquei, acho que por mais 1 ano e meio, ou quase 2 anos. aham. E aí, nessa clínica, Fê, era bastante procedimento corporal, né? Tinha bastante massagem modeladora. Quem estiver assistindo aqui e for da área da estética sabe o quanto é sofrido isso. E foi assim, foi maravilhoso pra eu aprender a lidar com clientes, sabe? Porque assim, hoje a gente vê os adolescentes, aí você pensa assim, nossa, não é possível que eu era tão sem noção nessa época, né? Quando eu era adolescente. Aí você pensa, não, você era. Mas a vida te deixou, te amadureceu e você Aham. ficou uma pessoa normal. Mas foi muito bom pra eu aprender tratativa com cliente, sabe? Organização de sala, hierarquia, essa coisa de respeito, né? De você ter um chefe a quem você tem que Uhum. responder, organização, pontualidade, né? Acho que senso de espaço também, de você dividir, que nem eu cheguei aqui hoje, o Fê tava me apresentando todo o Vence, né? E assim, são muitos funcionários. E juro, Fê, um pensamento que passou na minha cabeça foi: eu não sei se eu conseguiria trabalhar com tantas pessoas assim, sabe? Porque você tem que ter muita resiliência, né, pra trabalhar Aham. com muitas pessoas. E só que tinha esse ponto que trabalhava muito com corporal e tinha um procedimento específico que era tratamento de pós-operatório, né? Quando a paciente faz alguma cirurgia plástica, tudo, você faz os atendimentos estéticos diferentes. E eu não aprendi a fazer isso na faculdade. E nesse estágio, elas me obrigavam a fazer esse tipo de atendimento. Uhum. E eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, Fê, que eu não faço aquilo que eu não me sinto segura pra fazer, sabe? E aí isso começou a bater muito forte em mim e eu comecei, tipo, a bater muito de frente com essas minhas chefes, no sentido assim, eu não sei fazer, tipo, eu não quero fazer, sabe? Uhum. E aí elas, numa posição de chefe, falavam, não, mas você tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, tipo assim, você Alguém. tá aqui pra isso. E Aham. eu falava, não, mas eu não aprendi, né? Então, ficava meio que esse debate. E aí, nisso, de novo, como a vida é muito engraçada, eu atendi a uma paciente lá, a Mari, que ela é minha paciente até hoje, inclusive. E a Mari é química e ela fazia. E ela tinha feito uma pós-graduação em cosmetologia. E aí eu sugava ela no atendimento, assim, tipo, eu perguntava tudo pra ela, porque eu sempre gostei muito dessa parte de cosmético, né? E aí eu falava, Mari, como que era, né? Onde você fez? Me conta, tipo, o que que você faz? E ela trabalha com essa parte de desenvolvimento de cosmético, né? Aham. E aí eu falei, nossa, quero muito fazer essa pós também, né? Aí ela, faz, não sei o quê. E aí quando eu comecei a ter esses embates de, tipo, não quero trabalhar com essa parte de corporal, não quero fazer essa parte de pós-operatório, eu pensei, meu, uma saída é eu fazer a pós em cosmetologia, né? Aham. Pra eu poder ser, tipo, a Mari. Eu queria ser a Mari, sabe? E aí eu falei, meu, vou lá atrás pra ver essa pós-graduação, tudo. Até que chegou um momento. Aí me inscrevi na pós, comecei a fazer a pós. Na época, a pós era 100% presencial, na época dos Incas, né, E você ainda gente? trabalha. É verdade. Mas você Né? trabalhava isso na época ainda. Trabalhava. Já tava efetivada, já tinha terminado a graduação, né? Era registrada, tudo certinho. E aí eu lembro que a pós era de terça e quinta, eu saía do trabalho. Gente, hoje em dia, como que a gente fazia isso, né? Olha isso, como que a gente tinha tempo, parece, né? Pois é, né? Eu saía do trabalho, ia de ônibus até o metrô, aí do metrô pegava, tipo, o metrô, descia, pegava outro ônibus Nossa. e ia pra pós, toda terça e quinta. E aí eu lembro que chegou um momento que eu conversei, nessa época meu pai ainda era vivo, né? E aí eu conversei com ele e falei, pai, eu tô querendo sair, né, do trabalho, não tá mais batendo as ideias. E eu lembro que eu falava muito, conduta não se discute, né? E era a minha conduta, eu não achava que eu tinha que fazer aquilo porque eu me sentia prejudicando a paciente, né? E aí ele falou, não, então tudo bem, pode sair, né? Tipo, eu te ajudo nesse período que você estiver fora. E aí você faz a pós-graduação. Inclusive, quem estiver aqui ouvindo, gente, e você for estudante, aproveite enquanto você tem o seu pai pra te ajudar e você
poder só estudar. Porque agora, né, Fê, que a gente é adulto, responsável, quer trabalhar e estudar, é uma carga muito pesada, né, Fê? Não é Tanto fácil. financeiramente quanto de tempo, né? Porque às vezes eu quero estudar alguma coisa, eu falo, a gente vive uma era que parece que a gente tá emburrecendo, né, Fê? Por conta da internet, agora com o IA, né, que a gente pergunta tudo pro chat e tudo. E às vezes eu queria, tipo, sentar mesmo e estudar, sabe? Ficar ali, sei lá, 2 horas estudando, mas a gente não tem tempo, né, pra isso. Aham. E aí ele segurou um tempo pra mim, mas logo eu arrumei outro emprego. E aí eu fui trabalhar numa outra clínica também. Só que aí essa clínica eu amava, porque era um modelo de negócio e um modelo de. Ai, elas eram grandes líderes, sabe? Elas eram irmãs e elas vieram do mundo corporativo, então acho que elas tinham uma mentalidade um pouco diferente de liderança de equipe, sabe? Era uma clínica grande. E assim, eu tinha até vale gasolina, gente, eu sempre falo isso. Você tinha o porque quê? Vale gasolina. Nossa, caramba, vale Acredita? gasolina. Uma clínica de estética pagava vale gasolina. Nossa. Eu tinha um cartãozinho. Eu me achava, Luiz Felipe. Eu tinha um cartãozinho, tipo, de vale gasolina. Aqueles cartões tipo VR. Aham. E assim, lá eu me desenvolvi muito como profissional também, porque eu tinha outras demandas, tipo, eu cuidava de estoque também, sabe? Fazia uma parte mais administrativa também. E lá eu também desenvolvi bastante senso de tratativa com o cliente, sabe? Que nem eu falei que, adolescente sem noção. Eu Aham. sempre gostei muito de ler, né? Até uma curiosidade sobre mim, eu amo ler. E eu lembro que às vezes eu tava sem fazer nada, não tinha cliente, não tinha paciente, e eu ficava na recepção assim, lendo, né? E aí eu lembro que um dia uma das chefes chegou em mim e falou: Bê, quando você não tiver o que fazer, não fica lendo na recepção, né? Tipo, às vezes chega cliente e olha, não pega muito bem, né? Tipo, parece que tá à toa. E eu lembro que na época eu fiquei indignada. Eu falei, gente, qual que é o problema? Se eu não tô fazendo nada, eu ficar aqui lendo um livro. E hoje eu entendo, né? Que, tipo, tem muito problema, né? Você tá na Muito. recepção de um negócio, aí você entra, a pessoa tá lá, tipo, à toa lendo um livro. Então, eu me desenvolvi muito, assim, esse meu lado mais, até infantil, assim, sabe, perdendo os traços da adolescência, Aham. pra me tornar uma Betina mais madura, assim. E eu acho que trabalhar nessas 2 clínicas me fez muito entender também, Fê, o tipo de profissional que eu queria ser, mas também o tipo de profissional que eu não queria ser, sabe? Coisas que eu Uhum. não queria levar pra minha vida profissional. E depois que eu saí dessa clínica, porque ela fechou, foi. Ela ficou 1 ano e meio aberta e foi muito triste quando ela fechou, porque assim, a gente não esperava mesmo, foi assim, uma surpresa. Eu lembro que eu cuidava da parte de estoque, né? E eu tava pedindo reposição das coisas e elas não traziam, sabe? Não Aham. mandava. E eu ficava, tá um clima muito estranho, né? Nessa época, meu pai já tinha falecido, né? E eu lembro que o meu pai sempre falava assim: a gente sente quando vai ser demitido. A gente sente. Você já foi demitido, Fê? Nunca fui demitido. Então, a gente sente, gente. Quem já foi Eu demitido não tive essa sabe. experiência pra poder contar. E aí eu pensava, meu pai falava e é verdade, tá um climinha estranho, alguma Aham. coisa vai acontecer aqui. Aí eu lembro que um dia tomando banho eu tive um start, assim, e eu pensei, elas vão fechar a clínica. Tipo, elas não estão mais repondo Daí nada. você teve a percepção. Tá, tipo assim, meio que um climinha de despedida. Vai fechar a clínica. E aí, dito e feito, elas fecharam, chamaram a gente pra uma reunião, eu lembro. E aí falaram que ia fechar, porque era uma franquia, né? E aí elas falaram que estavam tendo incompatibilidade com o franqueador. Elas eram muito corretas, Fê, muito corretas. Tipo Aham. assim, foram grandes exemplos, assim, sabe? De profissionais. E eu fiquei muito arrasada, porque eu amava trabalhar lá, eu amava o caminho, era um caminho afetivo, assim, porque o meu pai trabalhava perto, então a gente ia junto às vezes, sabe? Aham. Era um caminho gostoso de fazer, tudo, era um lugar bonito, sabe? Ficava em Perdizes. E aí eu fiquei arrasada, eu fiquei, gente, o que vai ser de mim? E fechou mesmo. Fechou, fechou, Mas assim, tipo... perto do quando você pensou e foi lá e fechou? Foi tipo assim, 2 semanas depois fechou. Caramba. E aí eu lembro que até quando fechou, depois quando eu fui assinar minha rescisão, tudo, elas me chamaram e tipo, me deram um bônus. E falaram assim, porque você sempre foi uma funcionária que vestiu a camisa, né, que não sei o que. Gente, eu entregava até panfleto pra Olha clínica. só. E assim, quem conhece Perdizes, você conhece Perdizes? Aham. É assim, né? É. É só subida e descida. Eu pensava, pelo menos eu tô fazendo um cardio, né? Mas não tinha Eu fazia alguma coisa. Não tinha tempo ruim. Assim, em vez de ficar na recepção lendo livro, gente, eu aprendi a entregar panfleto, entendeu? E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, mas aí elas me deram esse bônus de reconhecimento, assim, e aí eu me senti super especial, né? Que legal.
E aí eu voltei e pensei, putz, o que vai ser da minha vida Ô, Bê, agora, né? antes acho que você vai contar como que você chegou ali no Aham. processo. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que você acabou falando no meio do caminho, que eu acho que vale muito a gente refletir e trazer isso pra quem estiver escutando a gente. O primeiro deles que eu achei muito legal, e você comentou, quando você estava lá na primeira clínica, teve um momento que elas meio que, o pessoal, não é que te forçava, mas ó, você tem que fazer Uhum. esse trabalho aqui e tudo mais. E eu acho que isso aqui é uma premissa, acredito que isso aqui é uma premissa básica pra quem vende, que é, se você não acredita naquilo que você tá fazendo, você não vai fazer bem feito. Sim. Não tem jeito. Uhum. E o outro ponto também ter aquele lado de, poxa, eu não quero enganar, eu não quero oferecer uma coisa que eu não tenho, que você Uhum. falou, poxa, isso aqui talvez me posicionou como a profissional que eu queria ser e Sim. como a que eu também não queria ser. Sim. E em vendas isso é muito importante também. Não é vender a qualquer custo. Às vezes é Exato. melhor não vender do que vender uma coisa que alguém não precisa ou enganar. Muitas vezes, né? Exatamente. Eu falo que ganhar dinheiro tem limite também, né, Fê? Assim, o quanto vale você fazer uma coisa por dinheiro, né? A que custo, né? Até Uhum. hoje, voltando lá da corrida, eu fiz 10 quilômetros, aí a professora, acabou? Eu falei, acabei, mas a que custo? Tipo, a que custo? E é a mesma coisa sobre venda, né? A que Aham. custo? Eu acho assim, a que custo você precisa fazer uma coisa que você não... assim, uma coisa que me pega muito, Fê, é você não saber fazer uma coisa, principalmente quando a gente tá falando sobre estética, a gente tá lidando com saúde, né? As pessoas Uhum. precisam colocar isso na cabeça de uma vez por todas, que estética é saúde. Você tá lidando ali com um organismo que muitas vezes não está saudável, que era o caso, né? Um organismo de pós-operatório. E a pessoa que tá indo lá na clínica, ela não sabe que você não é apta pra isso, né? Uhum. Então isso me pegava muito, sabe? Esse senso de responsabilidade. Eu sempre tive muito isso, de senso de responsabilidade. Eu só vou até aqui, sabe? Daqui pra Perfeito. frente não é comigo. E eu acho que isso também fez diferença no meu crescimento, até, por exemplo, nas redes sociais, sabe? Porque eu nunca quis parecer uma pessoa que eu não era, sabe? Viver um personagem ou me vender a qualquer custo, sabe? Aham. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente quer crescer, quer escalar, no sentido assim, é a sua verdade mesmo, é aquilo que você é, sabe? Eu Aham. acho que isso ninguém tira de você, sabe? Que é a sua essência. Sim. Igual a gente fala muito de rede social, né? E eu recebo, às vezes, na caixinha de pergunta, né? Às vezes eu recebo de seguidora que me manda, fulana roubou seu conteúdo, copiou seu conteúdo, né? Até tem o curso MPE, né? E aí teve uma menina que copiou tudo. Eu acho que ela era até aluna do curso. Fez o curso e. Tipo assim, ela criou o curso dela baseado no meu curso, Aham. sabe? E, e eu fiquei muito brava, né? A gente fica com muita raiva, né, Fê? Porque assim, meu, você trabalha tanto, você estuda tanto, você se dedica pra vir uma pessoa e se apropriar de uma coisa que não é dela, né? Eu acho que é Aham. isso que me pega muito, tipo, da pessoa se sentindo direito de fazer isso. Como assim? Você printa um conteúdo que não é seu, você apaga a logo da pessoa e coloca a sua logo em cima. Isso me pega muito, sabe? Mas aí depois eu voltei, assim, pra mim, né? O Ti tomou as medidas cabíveis, legais, né? Porque a internet não é terra de ninguém, Aham. né? A gente Pra sabe quem que não sabe, o Thiago, é o marido dela, é, e é advogado, então. é o jurídico da empresa. E aí agora os BO são todos com ele. Então, tipo assim, eu fico só com a parte boa. Eu só trabalho, gente. Nossa, bom assim. Eu só trabalho. É a melhor coisa da minha vida. E aí eu voltei pro meu eu, assim, e eu lembro que eu gravei até um vídeo e eu falei que as pessoas estão perdendo aquilo de mais importante delas, que é elas serem elas mesmas, né, Fê? Isso é Aham. um poder que ninguém tira de você, né? Tipo assim, é você. Eu posso falar a mesma coisa que você, Fê, mas a gente vai falar de maneiras diferentes, a pessoa vai se identificar com você, às vezes, porque você fala mais rápido do que eu, ou eu falo mais rápido. Aham. Então, assim, é a sua essência, sabe? E eu acho que as pessoas estão perdendo muito isso, principalmente nessa área do Instagram, porque a gente acha que existem padrões que a gente precisa seguir, né? Aham. Eu vejo que eu recebo muitas dúvidas de tipo assim, o que que você fez pra chegar onde você chegou? Dá dicas pra crescer no Instagram. E eu acho que às vezes não é o que você fez, sabe? É quem você deixou de ser ou por que que você tá se perdendo tanto, sabe? Você tá querendo ser a outra pessoa e deixando de ser você. Eu acho que isso é muito importante. Autenticidade, né? Você continuou brava? Você continua brava com, com isso? Não, eu quero saber que eu quero te trazer uma perspectiva diferente, se sim. Assim, Fê, é uma coisa que
Essa do curso foi tiração, né? Fiquei muito brava, porque, pô, meu, ela só mudou, tipo, a letra MPE, ela colocou, tipo, EPE, tipo, foi um negócio muito na Teve nem a caruda, coragem de pelo sabe? menos mudar o logo, alguma coisa Meu, a ali. identidade visual, assim, as mesmas paletas de cores, sabe? Aham. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei brava, senti raiva, tudo, eu sinto um pouco de pena também, sabe, Fê? Porque eu vejo que é a pessoa perdida, né? A pessoa te vê como referência. Só que é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, que antes, é porque a linguagem é sempre a mesma, Fê, tipo, a fala. É porque eu admiro muito seu trabalho, é porque eu gosto muito de você. E eu acho que, assim, antes de você gostar do meu trabalho, de você me admirar, você precisa me respeitar. Aham. E isso é falta de respeito, sabe? Aham. Você tá desrespeitando o meu trabalho, que você fala que você tanto admira, você tá desrespeitando quando você rouba o meu trabalho, né? Aham. Mas eu, assim, eu fico brava ainda, porque, a gente fica brava, assim, não vou negar, a gente fica brava. Eu imagino. Mas aí o meu lado mais maduro fica tentando ver, pelo menos estão me copiando, né? Pelo menos é uma Então, coisa boa, exato. né? Ninguém copia quem tá fazendo É isso feio, aí. né? Que hora que você falou, e isso já aconteceu comigo também em outras situações, mas eu pensei assim, poxa, às vezes é você olhar e falar, caramba, eu virei de fato uma referência. E Sim. quando você é uma referência, ainda que você deu sorte que você descobriu uma, porque vai rolar muito isso. É um processo natural, né? Então, eu acho que você pode olhar também pra essa linha de ficar feliz das Não, pessoas roubarem esse e conteúdo, é muito entre aspas. engraçado, né, Fê? Porque é assim, quando a gente tá introduzido num mercado, né, Fê? Acredito que pra você também seja muito isso, né? Você deve ver vários vídeos de, tipo, vendas, né? Por exemplo, podcast, tudo. E eu sou muito inserida no mundo da estética, né? Então, Aham. assim, eu consumo estética o dia inteiro. Meu Instagram é só de estética, tudo. E eu tenho uma amiga, a Letícia Regina, que ela também é esteticista, né? Ela atende tudo. E a gente tem muita troca, né? Eu acho que ela, das minhas amigas da estética, assim, é a que eu mais tenho troca. E é uma coisa que a gente sempre fala. Eu falo, Letícia, eu não sei se eu tô copiando as pessoas ou as pessoas estão me copiando, porque parece que a gente tá falando tudo igual, que tá todo mundo fazendo as mesmas coisas. E no fim, eu sinto que parece que só tá todo mundo tentando sobreviver, sabe, Fê? Aham. Como se tivesse todo mundo, assim, num buraco, tentando sair do buraco, sabe? E às vezes é isso, né? Às vezes eu acho que as pessoas estão me copiando e às vezes as pessoas acham que eu tô copiando elas, né? Normal. Mas eu normal. tento ser o mais autêntica possível, sabe? E tentar não perder a minha essência, sabe? Perfeito. Porque eu vejo que também existem muitas pessoas que vendem isso, né, Fê? De tipo, 10 dicas de como você gravar um vídeo, um exemplo. Aham. E eu acho que não tem segredo, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, o que eu vejo que mais se destacam nas redes sociais são as pessoas que mais são fiéis a quem elas são, sabe? Perfeito. E como é que foi esse início vou chamar clínica, né? Uhum. Mas como é que foi o início da clínica? Como é que foi esse processo? Quais foram as dificuldades que você passou ali? Conseguiu Todas. vender? Conta pra gente. Eu me vi assim, Fê, eu fui meio que obrigada a empreender, sabe? Eu acho que eu nunca tive na cabeça o sonho de empreender. Só que aí, o que aconteceu? Meu pai faleceu, né? A clínica fechou, e aí eu pensei, putz, e agora o que vai ser de mim? Aham. E aí eu fui trabalhar num salão que ficava perto da minha casa. E aí, nesse salão, eu ainda ia ser CLT, ia ter uma experiência lá, mas eu ainda seria fixa, né? Porque às vezes no mercado da estética você pode trabalhar por comissão, tudo, mas nesse salão eu ganhava fixo. E aí, nesse salão, não tinha muito atendimento de estética, sabe, Fê? E aí, eu fiquei nesse salão, acho que por 1 ano, e aí eu comecei a perceber que eu tava muito estagnada, sabe? Aham. E aí, sabe quando você precisa dar um up, assim, na vida? Foi um período bem difícil, né? Porque eu tinha perdido meu pai, até a gente se reestruturar em casa, né? Tipo, entender de fato o que tava acontecendo. Mas graças a Deus, assim, eu tenho uma mãe maravilhosa. Não vou nem falar, senão eu começo a chorar. Mas a minha mãe sempre foi muito a nossa fortaleza dentro de casa, sabe? E a minha mãe sempre falou isso pra mim. Betina, vai empreender. Vamos abrir uma clínica pra você. Olha que legal. Uma sala, né? Na época ela Aham. falava sala, né? Vamos abrir uma sala pra você. A gente precisa abrir uma sala pra você. E aí eu ficava, tá bom, mãe, vamos ver. Vamos se falando. Na volta a gente compra. E eu tava lá. A gente marca, a gente marca. A gente marca. Passou 84 anos, igual aquele velho. E aí a minha mãe me cobrava um pouco disso, sabe? E eu tava lá no salão, eu ganhava um fixo. Então, tipo, pra mim tava confortável. Até que aconteceram algumas coisas pessoais, assim, que me deram um sacode, sabe? E eu
precisava sair dali, sabe? Eu Aham. falei, não, eu preciso tomar um rumo na minha vida. E aí, mãe, você sabe, né, Fê? A mãe vai na esquina, ela conta a história da vida, do filho, pra todo mundo. E aí, a minha mãe foi com a minha irmã arrancar o dente do siso. E num consultório odontológico e falou: Nossa, aqui é tão lindo, né? A minha filha tá procurando uma sala pra alugar. Corta a cena, que eu não tava procurando nada. Ela, na cabeça dela, já tinha criado tudo. Aí a dentista falou pra ela: Nossa, eu tenho uma sala pra alugar aqui. Aí ela Olha. já foi ver a sala, meio que tipo assim, já fechou com a dentista. E eu só tinha que ir lá ver a sala, sabe? E aí eu fui lá ver a sala, eu amei. Era pertinho de casa, ali no oratório, sabe, Fê? Aham. E aí eu pensei, putz, então é isso, né? Então eu vou empreender. Aí, mais uma vez, eu tive o privilégio de. Eu sei que isso é um recorte muito pequeno, né, Fê, dentro da realidade do nosso país, enfim, mas eu tive o privilégio da minha mãe conseguir me ajudar a estruturar, a montar a sala, sabe? Eu lembro que na época eu pagava R$ 700 de aluguel e nos primeiros meses minha mãe pagava metade pra mim, sabe? Pra eu Aham. conseguir, de fato, aí empreender. Mas era assim também, se eu ganhava R$ 10, era R$ 10 que eu guardava, tipo assim, na unha pra pagar o aluguel, sabe? Uhum. E aí eu me vi uma empreendedora, né? E aí eu pensei, putz, e agora, né? Agora é só comigo, eu não dependo mais de Aham. ninguém. Eu não tenho, tipo, um espaço pra me trazer cliente, né? Eu não tenho mais uma chefe, eu não tenho mais nada. Ó, a hora de fazer certo é agora, né? E eu tive muito esse lema dentro de mim, Fê, a hora de fazer dar certo é agora, sabe? A hora é Uhum. agora. Então não tinha tempo ruim. Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá em 2015, acho, quando eu tava na pós-graduação, que eu tive uma professora, Eliane Dornelas, que ela falava assim pra mim: Meu, você é muito comunicativa, você tinha que ter um blog. Na época era blog, Felipe. Aham. E eu falava: vou fazer. A gente Vamos, marca. a gente marca. Aí eu falei: Não vou fazer blog, não, vou fazer um Instagram profissional. Aí eu Nossa, lá em 2015 isso. fiz um Instagram profissional. Na época que o Instagram, tipo, só podia 10 fotos. Lembra de uma coisa assim? Eu acho que nessa época ainda Aham. era assim. Mas nem movimentava tanto assim, mas ele já existia. Eu tinha página no Facebook e o Instagram, mas não movimentava muito. Só que quando eu fui empreender, acho que Deus colocou a mão no meu ombro e falou: Não, agora você tem que fazer isso aqui girar, né? Isso aqui acontecer. E aí eu comecei a investir muito no Instagram, Fê. Comecei a postar muito, mostrar meu trabalho, sabe? Mostrava postando cliente. Eu fui pra rua pra entregar panfleto. Então, assim, a gente até brincou, né? Que eu falei que eu não tenho a veia de vendedora. Mas eu acho que às vezes quando a vida te coloca numa situação, você tem duas opções, né? Ou você corre, ou você fica e faz dar certo, Exato. né? E eu falei, meu, preciso muito fazer isso dar certo. Eu não tenho opção. Isso aqui precisa virar, isso precisa dar certo. E aí eu lembro que eu não tinha paciente no começo, mas aí a minha mãe sempre falava assim: você tem que ir lá na clínica, você tem que ir lá na sala pra ficar urgindo, ela Pra falava, puxar pra trazer energia, atrair energia cliente. positiva. E aí eu ia, tipo, pra lá de manhã, gravava uns conteúdos com a minha mãe, sabe? Tipo, filmava fazendo conteúdo nela. E aí, depois à tarde, eu ia entregar panfleto, porque aí eu mandei fazer um monte de panfleto e eu Nossa, mesma entregava olha panfleto na só. rua. Eu entrava, tipo, em loja de roupa. Eu lembro que em frente tinha uma loja de roupa, né? E a gente até chamava de lojinha, eu e a minha mãe e minha irmã, né? E a gente comprou roupa hoje até lá. Olha só. Inclusive, a menina virou amiga da minha irmã, por coincidência do destino. E eu deixava panfleto lá, pedia se eu podia deixar, tinha uma Cacau Show, deixava panfleto, as pessoas passando na rua. Gente, eu falei que nunca mais, Luiz Felipe, eu neguei de pegar um panfleto na minha vida. Tudo é lição, porque, sério, as pessoas te ignoram de uma maneira, de tipo assim, incapazes de olharem na sua cara e falar, não, obrigada. Aham. E aí eu brinco que hoje eu pego todos os panfletos possíveis, Pra poder ajudar a galera. hoje, saindo da padaria, a mulher veio me entregar um panfleto de apartamento, sabe? E aí ela quis meio que começar a explicar o empreendimento. Aí eu falei, moça, eu tô atrasada, mas eu posso pegar o panfleto? Ela, se você não tiver interesse, você não precisa pegar o panfleto. Aí eu, Então tá bom. então tudo bem, moça, eu ia pegar o panfleto, Pra te mas ajudar. beleza. Eu tava seguindo firme aqui no meu propósito de não negar nenhum panfleto. Ô, B, mas olha que engraçado. Você falou várias coisas e eu fui conectando vários pontos Aham. aqui. É engraçado isso que você falou assim, poxa, lá atrás, na clínica onde você tava, você teve que entregar panfleto, você Uhum. teve que atender o cliente enquanto, aliás, aprender que não era de bom Aham. tom, né, ficar Aham. ali lendo. Lendo.
Mas, às vezes, a gente negligencia processos do nosso início, Sim. que podem fazer a gente ter um grande resultado lá na frente. Uhum. Porque, e tem outro ponto ainda, que é justamente você já era empresária, já Aham. estava montando sua clínica, formada, fazendo pós-graduação, e você em momento nenhum falou assim, poxa, eu já sou tudo isso e eu vou panfletar na rua. Sim. Você nunca deixou, mas também que foi um ponto que você aprendeu lá quando você estava trabalhando, né? Sim. E eu tô falando isso porque talvez você que tá aqui escutando a gente é vendedor Uhum. e às vezes tem todo esse papo de, mas eu não Eu vou, não, eu não vou fazer isso, eu não vou me sujeitar àquilo, eu não... Só que talvez se você não tivesse feito isso no começo, você não ia chegar onde você chegou hoje. Com Talvez- certeza não. Se você não tivesse aprendido que, poxa, não é de bom tom ler, mas caramba, Uhum. deixa eu então entender o que é legal pra receber bem uma pessoa, porque a primeira impressão Sim. importa muito. Ou, poxa, deixa eu ter resiliência. E aí tem uma frase que você falou já 3 vezes, e eu acho que isso é um ponto que fez você chegar onde você chegou, que é, não tem tempo ruim. Uhum. E pra vendedor e pra quem, não importa se você hoje é esteticista e tá lá no processo, Sim. mas no final das contas você é vendedora. Lógico, e a gente vende serviço e se vende também, né, Exato. Fê? Porque quando você vende, sei lá, vai um produto, eu acho que ainda é um pouco mais fácil, diferente do que a gente vende, né, Fê? Porque a gente vende, sei lá, conexão com pessoas, né? A Uhum. gente vende. Eu vendo um serviço. Valor agregado. Exato. Só que antes do meu serviço, a pessoa tem que gostar de mim. Porque ela não vai, sei lá, querer agendar uma limpeza de pele comigo se ela não gostar do que ela está vendo perante a Exato. mim, sabe? Tem uma frase que eu guardo, se já continua, que é, se as pessoas não comprarem você, ela não compra com você depois, né? Exato. Porque às vezes a gente vai numa loja de roupa, igual, sei lá, a gente vai na C&A. Eu odeio essa frase. Ai, moça, tem tamanho M? Só tem o que tem aí. Né? Só tem o que tá aí. Aí Zero eu- proatividade. Só que você quer a blusa, aí você vai procurar a blusa, tudo, porque você não tá ali pela vendedora, você tá ali, sei lá, pela blusa que você quer. Agora, o que a gente vende, não, né, Fê? E se a gente não aprender a se vender, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Exatamente. E aí, tudo isso gera o resultado que a gente muitas vezes não tem. Uhum. Que é, você fala assim, poxa, legal, tem que se vender, tem que ser você mesma, tem que acreditar Sim. naquilo que você está vendendo. Mas até entrando no ponto de ser empreendedor e ser o vendedor no final das Uhum. contas, quando a gente fala de venda de serviço, qual que é a grande diferença do produto, né? O produto, a pessoa vai olhar o produto, preciso da usabilidade disso aqui, eu preciso desse Sim. produto, legal, maravilha, eu vou comprar. Agora, quando a gente entra na parte de serviço, você precisa entrar num outro ponto que é, além de me vender, além da pessoa comprar, Sim. e, na verdade isso vai servir para todos os ramos da venda, Uhum. né? Mas no serviço você precisa vender valor agregado, que é, Sim. por que essa pessoa tá te buscando? Exato. Porque eu tenho certeza que a última coisa que você vende é o procedimento estético. Sim. Eu tenho certeza. Uhum. As pessoas devem procurar você por vários motivos, se você não tem uma escuta ativa, se você não se preocupa, Exato. se você não tem esse ponto que você falou, poxa, eu preciso ter segurança no que eu tô fazendo porque eu vou causar uma transformação. Uhum. Se eu não tô vendendo isso, no final das contas, as pessoas vão te nivelar por preço Exato. e aí vai pra outra clínica. Você sente isso? Eu sinto, Fê. E assim, a área da estética é uma área pouco valorizada, né, Fê? Aham. Hoje a gente fala área da estética, a gente já pensa essa parte de harmonização facial, tudo, e eu não trabalho com essa parte de injetáveis, né? Uhum. E é um verdadeiro salve-se quem puder, porque assim, até uma paciente minha me mandou agora um print, né, de Black Friday, limpeza de pele, R$ 79,90. Aí você fica, gente, como assim? E eu acho... Limpeza de pele, ela passa um paninho, ó, tá limpo. Eu falei, Marina, isso aí é uma higienização facial e olhe lá, sabe? Aham. Aí ela deu risada e falou, B, deve ser. E eu pensando, você não vai lá, né, Marina? Tipo assim, você não tá querendo minha opinião, né? E eu acho, Fê, que vai muito além de você vender o procedimento. Foi o que você falou, sabe? É também você entender que você tá vendendo uma experiência, né? Então, o que eu entendo hoje que eu entrego diferente pras minhas pacientes? Uma coisa totalmente idiota. Assim, não é idiota, né? Mas uma coisa que não custa nada. Eu nunca espero uma paciente de porta fechada, Fê. Nunca. É até um bordão que eu tenho lá no meu Instagram, que é porta aberta, sorriso no rosto e bora vencer. Porque o paciente sai do elevador, eu atendo num prédio comercial, né? Com a porta aberta, elas sempre erram a direção que elas têm que ir. Eu tô pra esquerda, elas sempre vão pra direita. Aham. E assim, é muito diferente você estar com a porta aberta e eu tô lá, eu tô esperando. Eu fico literalmente, tipo, na porta, encostadinha, esperando, tipo, pra sorrir pra ela quando ela me vê, sabe? Aham. Por quê? Porque ela tem que ser recepcionada dessa maneira já. E
E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, hoje eu acredito muito num tipo de atendimento mais individualizado. Então, eu trabalho sozinha no meu espaço, né? Eu gosto de ter aquele momento de eu poder oferecer pra paciente um café, uma água. Eu sento com ela do lado dela na poltrona. A gente conversa antes de ir pro atendimento, assim, tomando um café, sabe? Aham. Tirando a parte de quando é consulta, avaliação, que aí a gente vai pra sala de avaliação, tudo. Mas eu acho que isso faz diferença. Então, assim, não é só vender um produto. A paciente chega, ela tá num ambiente legal, tem um ar-condicionado, tô esperando ela de porta aberta, sorriso no rosto, pronta pra vencer. Tem o café que ela quiser, se ela não quiser, tem o cappuccino, tem um biscoito legal, sabe? A Aham. sala é cheirosa, tem produtos legais. E assim, entenda, eu não tô falando sobre. Ah, é uma clínica bonita, chique, nem nada do tipo. Eu tô falando que são pequenas coisas que fazem a Experiência, né? diferença, sabe, Fê? E eu falo assim. O paciente hoje, o ser humano em geral, a gente não sabe, mas as pessoas estão carentes de atenção, né, Fê? Porque a Aham. gente é também. E você ter, assim, um minuto. Gente, que lugar que você vai, Fê, que a pessoa senta com você e toma um café? Tipo assim, e aí, Difícil. como tá sua filha? Sei lá, a vida, o trabalho, mudei de emprego. E assim, eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Hoje no atendimento. Então, eu acho que é você vender, sim, um procedimento, porque eu sempre falo isso até para as minhas alunas, tá, Fê? Não tem como a gente negar, o mundo é capitalista, a gente precisa de dinheiro, é dinheiro que movimenta a nossa vida, que Aham. movimenta tudo. A gente. Ah, eu trabalho por amor. Tá bom, você pode amar o que você faz. Mas você prefere. Eu sempre brinco com isso. Você preferia estar trabalhando ou estar em Dubai gastando dinheiro? Né? Você tem um bom ponto Não aí. é? Então, assim, óbvio que a gente trabalha por dinheiro, mas eu acho que foi. Aí entra em tudo que a gente falou lá no começo, que ganhar dinheiro também tem limite, né? Mas a gente precisa entregar mais. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, sabe? Uhum. B, esse ponto que você falou é muito importante porque, assim, ó, eu não sei se você fez isso de forma intencional ou não, Uhum. se é só uma coisa sua e acabou acontecendo. Aham. Mas tem duas coisas aí no meio. Primeiro, a experiência, que é a Uhum. experiência do cliente. E ela começa justamente ó, do primeiro contato com você. Sim. Então, realmente, você tá ali, esperar a pessoa na porta, gerar um sorriso, isso daí, assim, eu tenho certeza que a pessoa vai lá, compra com você, faz o Sim. processo e sai dali e fala pra todo mundo. A Aham. primeira pessoa que perguntar, tô precisando fazer. Vai lá na Betina. Sim. Vai lá que, meu, é fantástico, é ótimo e tal. Aham. E às vezes não tem nada diferente, é só a atenção que você deu. Exato. E quando você fala de atenção, que é uma outra coisa que a gente esquece no processo de vendas, Uhum. que é a escuta ativa. As, Exato. as pessoas estão tão na correria, tão no automático, tão no. Nossa, eu preciso fazer tudo agora, que a gente esquece de escutar o outro. E quando eu Uhum. falo de escutar, não é só escutar pra. Ah, deixa eu escutar pra vender, ou deixa eu escutar pra dar o processo. Não, Sim. é escutar pra entender de fato. O que Uhum. ela tá me dizendo? Por que ela tá me dizendo isso? Por que isso aqui incomoda ela? Por que esse ponto não tá feio, esse ponto tá bonito? Eu acho que é você se interessar pela pessoa e pelo que ela tá falando, né, Interesse Fê? genuíno. Exato. Recentemente eu tive uma péssima experiência. Eu fui fazer uma liberação com uma fisioterapeuta que eu amo, assim, gente. Eu nem devia estar falando isso aqui, mas eu amo. Tipo assim, ela é perfeita. O atendimento dela não tem. A técnica que ela faz de liberação não tem igual, Fê. Não Aham. tem. Assim, eu já fiz com várias pessoas e ninguém faz igual ela. Ela tira, tipo, a dor literalmente com a mão. E eu não sei se ela tava passando por alguma coisa, mas assim, ela tava me atendendo e mexendo no celular. Pô, como que você atende uma pessoa fazendo um trabalho manual, mexendo no celular? Tipo assim, você não tava ali, sabe? Não tava Você. presente, né? Exato, você não tava ali pra pessoa, sabe? E às vezes, tudo que a pessoa só quer, Fê, é a sua presença, sabe? Igual Exato. você falou. Você pode me vender uma bala. Mas você pode, tipo, essa aqui é a bala, leva R$ 10. Ou você pode, oi, tudo bem? Essa aqui é a bala. Sabe quem faz essa bala? É a minha mãe. Tipo, essa bala é Aham. recheada, é uma receita da minha avó XPTO. Meu, isso faz toda a diferença. Às vezes eu nem quero Total. levar a bala, mas você me deixou tão emotiva que é a história que é a sua avó que faz a bala, que eu vou levar a bala, sabe? Aham. E eu acho que venda também é isso, né, Fê? Também é você envolver a pessoa numa história, né? Ai, eu acho que, não sei, as pessoas estão muito imediatistas, sabe? Não tem mais paciência de nada. É. E eu acho que vender também é construção, né, Fê? Aham. Não, é total construção. E esse ponto de escutar, é que nem você falou que teve uma experiência ruim com uma físio. Eu vou falar da minha físio também. Uhum. Ai, Mas maravilhosa. você sabe quem que É. é. Mas olha que engraçado. Eu fui lá, eu tinha uma dor crônica na lombar Uhum. durante 2 anos.
E a dor era tão grande que você tem ideia assim, ó. Eu ia pra academia, eu tinha que ir com cinta, porque eu não conseguia me sustentar no corpo. Eu ia escovar os dentes, eu tinha que apoiar. Se eu abaixasse, é assim, ó. Se eu abaixasse, se não tivesse alguma coisa pra pegar, Não levantava. não levantava. Aí beleza, aí fiquei nessa e tal. E a minha cunhada, que também é amiga da Betina, É ela uma já ia pirâmide nessa. aqui, É uma gente. pirâmide. É um Minha esquema cunhada de consegue pirâmide. colocar todo mundo na físio. É uma vendedora ali sem. Mas esse é o ponto, né? Da entrega, porque ela faz uma coisa tão boa que a minha cunhada foi a primeira que foi lá e, meu, ela começa a espalhar pra todo mundo e vai eu, vai meu cunhado, vai você, vai todo mundo vai lá. Sim. E aí eu fui, tive uma primeira conversa com ela. Aí, na minha cabeça era, nossa, eu vou fazer anos de físio. Nossa, eu tô lascado. Nossa, essa físio aqui, meu, que eu vou ter que Vai fazer ser pra exercício pra sempre. melhorar. Juro por Deus, B. Eu tive a conversa com ela. Da conversa, eu nem tinha feito nada, assim, ela só foi pra me avaliar. Da conversa, eu saí dali sem dor. E ela fala que isso virou um estudo clínico pra ela. Porque eu falo assim, ó, depois da nossa conversa, eu comecei a entender de fato o que tava acontecendo comigo. Então, eu achava que minha coluna tava ruim, que eu tinha hérnia de disco, tudo. Então, eu levei os exames pra ela. Ela olhou e falou assim, você não tem hérnia, você não tem nada. Isso aqui que você tem é da idade e tudo. E a gente começou a conversar e eu comecei a perceber que a minha dor da lombar não era muscular ou da Sim. coluna. Era uma coisa do meu pensamento. Aí eu falo que eu saí de lá, que saiu uma nuvem preta da minha mente. E assim, ó, 2 semanas depois, eu tava jogando bola, eu tava fazendo academia, não sentia mais dor nenhuma, Sim. porque ela teve a capacidade de me escutar. Sim, exatamente. Exato. Ai, a Naira é perfeita, né, gente? Naira, um beijo. Se ela estiver ouvindo a gente agora, é de você que a gente tá falando. Não, esse atendimento faz toda a diferença, né, Fê? Eu falo que, existem as pessoas que têm a arte da venda mesmo, né? A gente, como trabalha com saúde, igual a Naira também, que a gente não vende um produto, pega um pouco mal a gente falar que a gente precisa se vender, né? Mas é isso, a gente precisa se vender também. E isso faz parte da venda, né? Essa escutativa. Imagina se você tivesse ido lá, levado os exames e ela ter falado, vai fazer fisioterapia, 10 sessões, tô Acabou. aqui, volta semana que vem pra gente começar. Ia ser só mais uma. Exato. E nem ia ter tirado de você essa crença que você tava da dor, tudo. Então, olha como às vezes você só ouvir a pessoa, dar atenção pra ela, faz total diferença, né? Exatamente. Porque é isso, a ideia é a gente aprofundar, inclusive tem técnicas de perguntas, tem o spin selling, tem bunch, tem Sim. só escutativa mesmo que seja, mas escutar de fato o que a pessoa tá dizendo é o que vai fazer a diferença. E eu falo isso porque existe um tabu na área da saúde, que eu sou da área da saúde e eu não sou vendedor. Sim. Né? Ou até o Thiago, que é advogado, que é seu marido, também deve ter alguma coisa, sou Sim. advogado, não sou vendedor. Tem muito isso. Mas principalmente para a área da saúde, que é uma área que vem crescendo, a gente vê várias clínicas aparecendo hoje, e a área da saúde no geral. E aí tem esse tabu de, eu não sou vendedor. E aí eu já entrei em contato com algumas clínicas, por exemplo, que eu queria, meu cabelo tá começando a ficar um pouco mais ralo. Tá. E aí comecei a entrar em alguns lugares. Gente, assim, ó, você entra em contato, a maioria o preço é esse. Funciona desse jeito. Esse aqui não me pergunta o que tá acontecendo, qual que é a dor. Ou, pior, tá? Deduz qual é a minha dor. Aí acha que eu, assim, ó, zero problema de autoestima, nem nada, eu só não quero perder o cabelo. Não, e eu você sei que com nem o tempo... nem tá careca. Mas mas tá ficando ralo, Não, mas muito bem, já tá... Já tô pensando tá, na precaução. Exato. Então, pra mim, até se você estiver me escutando agora e por algum acaso for me vender isso, pra mim, o que é relevante não é a autoestima. Não tenho problema com isso. Sim. O que é relevante é, eu quero fazer um tratamento antes de perder tudo. Sim. Porque eu sei que isso aqui vai ficar mais duradouro e tal. E tem gente que deduz que meu problema é a autoestima. Então me vende pra autoestima. Justamente por quê? Porque não me escuta, não pergunta, Não, isso nada. é péssimo, gente. Eu vou fazer aniversário agora, né, Fê? Inclusive, te aguardo lá. Estaremos lá. E eu tô cotando mesa de festa, sabe? Essas coisas. Não queria gastar muito com isso, né? Porque não é o foco principal. Assim, não vai ser uma big festa. Enfim, e aí a minha cunhada me passou o contato de uma mulher, né? Aí eu, oi, tudo bem, né? Eu quero uma cotação. Quem te indicou? Já... Nossa. Não, juro, quem te indicou? Falei, gente, como assim? Aí eu falei, foi minha cunhada. Qual o nome dela? Eu falei, cara, gente, eu só quero... Aí eu quase falei, moça, eu só quero um orçamento, moça. Não é uma entrevista de emprego, não, é só um orçamento. Aí eu falei, e eu já montei uma mensagenzinha pronta, assim, oi, meu nome é Betina, eu vou fazer uma festa, o tema é pagode feijoada, porque eu amo pagode. Vai ser no dia tal, no local tal. Gostaria de um orçamento
Tipo assim, gente, eu já dei a faca e o queijo na mão da Nossa, pessoa. maravilhoso. Tipo assim, eu já... Quem dera. Exato! Tipo assim, eu já falei o que eu queria, a data que eu queria, o jeito que eu queria. Ainda mandei um vídeo do TikTok de referência. Gente, essa mulher... Eu acho que ela não queria me dar orçamento. Aí ela... Eu não sei o que ela falou pra mim. Não sei a maneira que ela falou, que assim... quantos anos ele vai fazer? Alguma coisa assim, sabe? Aham. Meio que querendo dizer que a festa era, tipo, masculina, porque era, tipo, pagode e feijoada, Nossa, ela nem sabe? prestou atenção em Exato, você. aí eu falei pra ela, não, mas a festa é pra mim, Você tipo, leu a mensagem que eu a te festa mandei? é minha. Assim, péssimo, Aham. péssimo. Ela tem o melhor preço, ela tem, tipo assim, mas o atendimento foi horrível. E eu não vou fazer com ela, porque o atendimento foi muito ruim. E aí, já te leva a pensar, né, Fê? Se o atendimento foi ruim, como que vai ser A entrega a depois. entrega do trabalho, como que vai ser a qualidade. Aí a gente vai para um outro lugar, uma outra pessoa que eu cotei, que super me deu atenção. Ela montou, tipo, mini board que fala, sabe? Aham. Com o tema da festa, tipo, Olha colocou só. um monte de coisa. Eu também não vou fazer com ela, porque assim, ficou Ficou o preço absurdamente. da festa inteira fazer com ela. Mas assim, meu sonho. Mas assim, olha que, tipo, diferença, sabe? Ela já me perguntou, mandei referência, ela falou que ia montar, gosto da ideia. Tipo assim, um atendimento totalmente diferente, Aham. sabe? Então, assim, eu acho. Tem aquela coisa, né, Fê? Da primeira impressão, você tem, acho que, sei lá, 30 segundos, alguma coisa assim, não Se é? você causar uma primeira má impressão, você precisa de mais pelo menos 7 novas tentativas Então. pra ter uma boa impressão. Não, e ela tá me mandando. E aí, vamos reservar? Ela nem tinha me mandado o orçamento. Olha só. Felipe, ela nem tinha me mandado o orçamento. Primeiro que eu nem entendi o orçamento que ela me mandou. Aham. Aí eu mandei pra minha cunhada. Como que você fechou alguma coisa com essa mulher? Eu não entendo nada que ela fala. Eu não consigo... Ó, ela tá me mandando mensagem. Bom dia, Betina. Esqueceu de mim? Nossa, follow-up imediato aqui. Não, eu não esqueci. Eu tô falando mal de você no podcast. Você foi inesquecível. Muito Seu bom. atendimento foi tão ruim que foi Muito bom. inesquecível. E aí é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse tato, sabe, Fê? Aham. Sabe aquela coisa? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, é uma frase que eu sempre termino todas as palestras que eu dou, que é aquela frase que é bem clichê, sabe? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque eu falo, você tá lidando com a mãe de alguém, você tá lidando com o filho de alguém, com o pai de alguém, o irmão de alguém, e a gente nunca sabe. Tem uma frase que uma vez eu vi no Instagram também que eu nunca esqueci, que é: todo mundo tá lutando alguma batalha, né? Seja Aham. gentil. É do filme do... daquele menininho extraordinário. Sabe que ele tem o rosto... Ah, eu sei que tem rosto de... esse filme é muito lindo. Toda Ixi, vez que eu esqueci o nome. assisto ele, eu Eu não sei o que é choro. estrela. Mas tudo bem. Tá Sabe, tudo bem. que ele fala isso, né, no filme. Que Aham. todo mundo tá traçando uma batalha, né? Se você puder, seja apenas gentil com a É. pessoa. E eu acho que venda é muito isso, né? Ô, B, esse ponto que você falou, olha que engraçado. É aí que a gente começa a falar assim, porque o problema é o preço. Uhum. Porque não é o preço. Olha como duas situações diferentes. Sim. Uma é a mulher ter o melhor preço, mas você não vai fazer com ela, justamente por Sim. conta do atendimento, a forma como ela te trouxe. E a outra que tem o maior preço é a que virou seu sonho de consumo. Nossa, eu queria Exato. muito. Talvez não é o momento, Queria muito, mas Mas não vai dar. não é o momento, né? Porque talvez o investimento ficou maior do que você gostaria. Sim. Mas virou, tipo, um sonho de consumo. Eu tenho certeza que a hora que você puder, é a primeira pessoa que você vai lá vai fazer. Exato. Inclusive, Fê, até levando isso pra clínica, assim, pra dentro da realidade da clínica, quando eu montei a clínica, né, porque aí eu fiquei nessa sala da dentista, fiquei 2 anos lá, cresci muito, nossa, aprendi demais com a Tati. Eu falo que se hoje eu tenho uma veia bem empreendedora, assim, foi porque eu tive o exemplo de uma mulher muito forte perto de mim, sabe, que ela empreendia sozinha, montou uma clínica, assim, inteira sozinha, sabe, gestava, enfim. Só que aí eu senti, lá era uma casa, né, e aí eu senti que eu precisava de um espaço só meu, né, que já não tava mais funcionando pra mim ali. Eu saía muito tarde, porque, de novo, não tinha tempo ruim, então eu começava a atender 7 horas da manhã, eu terminava 10 horas da noite, e ali ficava perigoso pra eu ir embora, porque a rua era escura, enfim. E aí eu fui procurar um prédio comercial, aí aluguei uma sala comercial. Fiquei mais 2 anos nessa sala comercial, e aí veio a pandemia, e aí o dono pediu a sala. Nossa. E aí eu tive a oportunidade de conseguir, porque eu consegui juntar um dinheiro, dar uma entrada numa sala minha, no mesmo prédio, e aí fui fazer a tão sonhada reforma, né? E eu falei, não, agora eu vou fazer tudo do meu jeito, né? Nossa, assim,
ficou incrível. E eu tinha o sonho de ter uma arte no meu banheiro. Tipo assim, eu seguia uma menina que fazia, sabe, esses murais. Aham. E eu queria muito a arte dela. E assim, gente, custasse o que custasse, eu queria ter a arte da menina no banheiro. E aí, beleza, eu fui cotar tudo. Ficou um valor, tipo, bem acima, assim, do que eu poderia pagar. Mas eu falei, não, eu vou fazer esse sacrifício. O que é um peito pra quem tá cagado, né? Já tô aqui, vambora, né? Fiz muita questão. Aí eu lembro que no dia... Gente, é tão engraçado, porque essa história... Eu repito essa história tantas vezes, porque isso pra mim é um exemplo muito clássico do que não fazer. Sabe aquela coisa, não conheça seus ídolos? É muito, infelizmente, é muito verdade isso, né? Eu acompanhava ela no Instagram, adorava ela, né? E aí, enfim, ela foi lá pintar. E eu lembro que no dia que ela foi, eu ainda estava atendendo na sala 38 e a minha sala hoje é 19. Aí ela foi lá, tudo, né? Mostrei a sala pra ela, é aqui, não sei o que, nananã. Aí ela ficou o dia inteiro lá pintando, ela levou um assistente. Quando ela terminou, ela subiu na sala 38 e ela, desse jeito, tá feio. A gente terminou, tá? Tipo, bem arrogantinha, assim, sabe? Ai, que legal, como que ficou, né? Tipo, tô super empolgada, quero ver, né? Ela, foi bem difícil de trabalhar, tá? Nossa. Porque, assim, é pandemia e tinha outros prestadores de serviço lá e nem podia, você sabe que nem podia, né? E foi bem complicado de trabalhar. Mas a gente terminou, tá bom? Tchau. E foi embora. Gente. Perdeu o cliente. Não, ela só não perdeu o cliente, como assim, todo o tesão, Felipe, que eu tinha naquele banheiro. Nossa, foi embora acabou. junto. Tipo assim, eu recebo uma média de 5 pacientes por dia, Fê, de 4 a 5 pacientes. Todo mundo elogia o banheiro. Pra todo mundo eu conto essa história. Nossa. Né, e você falou uma coisa agora. Indica quem pintou o banheiro, não. Não, e o pior é que uma pessoa falando mal é mais forte do que 10 falando bem, né? Sim. Você vê que você fala isso pra todo mundo que vai lá. A cada 10 dias tem 50 pessoas que não vão fazer nunca algo com ela por causa de você. Exatamente. Mas realmente é um ponto muito importante isso e não deveria ter sido feito, né? Sim. Mas assim, ó, agora eu quero te fazer uma última pergunta. Aliás, uma penúltima pergunta. Aham. Tá? Que foi uma coisa que a gente bateu um papo aqui nos bastidores. Uhum. E você falou assim, poxa, Fê, eu não sou aquela pessoa que tem venda na veia, né? Sim. Que gosta de vender e etc. Só me fala uma coisa, como é que foi essa virada de chave pra entender que venda é importante e assim, ó, eu vou ter que puxar a sardinha, né? Vou ter que puxar a sardinha porque venda é a coisa mais importante de qualquer negócio. Sim. Não, nenhum Não tem que serviço fazer. sobrevive sem venda. Como é Nada, que foi né, essa Fê? virada de chave? Olha, Fê, eu acho que foi começando a empreender que eu percebi que eu precisava me vender, né? Desde, tipo assim, a hora é agora, eu preciso entregar um panfleto pra poder fazer uma venda qualquer que seja, porque eu preciso pagar as minhas contas, né? Mas levando isso mais hoje pro mundo digital, sabe? Eu vejo que eu acho assim, existe a venda, mas ela só existe porque alguém precisa comprar aquilo que você tá ofertando, né? Aham. E eu comecei a perceber que eu tinha uma coisa pra ofertar que talvez não tivesse no mercado ainda, sabe? Falando do MPE, que é o método pré-emoliência, né? O método pré-emoliência nasceu porque eu vejo que as profissionais hoje são carentes de entender que não existem protocolos prontos. Porque hoje a gente quer muito protocolo pronto, né? E quando a gente fala sobre pele, isso não existe. Não tem como. Não tem a mesma coisa que eu vou fazer em você, não tem como eu fazer no meu marido, porque a sua pele vai responder de um jeito e a pele dele de outro. E aí eu comecei a perceber que isso começou a surgir umas dúvidas muito grandes no meu Instagram, tudo. Como que você faz? Como que você tem esses resultados, né? E aí eu pensei, putz, isso aqui é uma oportunidade, né? Isso aqui é uma coisa legal, tipo, que eu preciso talvez investir nisso, né? Então eu acho que foi quando eu entendi que existia uma necessidade daquilo que eu tava fazendo, sabe? Então, assim, eu faço a limpeza de pele. Mas por que eu faço? Porque existem pessoas que têm a necessidade de fazer. Então, eu preciso enxergar uma melhor maneira de vender isso. E aí, qual foi a minha fala? Nunca vai ser apenas uma limpeza de pele. Porque o paciente vem fazer uma limpeza de pele e ele não vai ter só uma remoção de cravos. Ele vai ter a melhora da qualidade da pele, ele vai ter entrega de ativos, ele vai ter o glow da pele. Então, eu acho que é de fato você enxergar o produto que você tem, né? E a maneira que você consegue fazer com que ele se venda sem parecer venda. Não sei se... Eu entendi perfeitamente o que você quis Entendeu? trazer. Porque justamente, eu não gosto muito quando a gente tá num processo de venda,
a gente demonstrar que tá vendendo. Sim. Porque as pessoas amam comprar, mas odeiam ter a percepção de que vendam pra elas, Sim. né? Mas aí, realmente, fora que você percebeu que você identificou uma dor do mercado, Uhum. e aí você falou, poxa, preciso vender. Sim. E como é que foi? Você só resolveu lançar o produto? Você fez uma estratégia? Não, Quero saber o que aconteceu. foi super o que eu te falei, Fê. Eu acho que todos os caminhos da minha vida me levaram pra isso, sabe? É engraçado porque as pessoas falam, dá uma. Como você chegou até aí, né? Dá dicas, como crescer, como escalar. E eu acho que. Eu sempre falo isso, que, na minha opinião, sucesso é construção. Porque as pessoas te veem aqui e elas não sabem que você entregou um panfleto na rua porque você não tinha um paciente, que você abriu o seu Instagram. Nossa, você vê meus vídeos antigos? Ai, vocês estão perguntando? Não tinha ninguém perguntando, gente. Mas eu fingia que tinha as pessoas perguntando, porque eu pensava, talvez isso seja interessante pra alguém. Alguém queira aprender e ouvir sobre isso, né? E eu esqueci sua pergunta. Muito bom. Muito bom. Eu tinha te perguntado se você criou alguma estratégia. Como que você foi nesse ponto? Então, eu acho que foi uma coisa muito automática, Fê. Eu acho que eu já fazia isso sem saber que eu fazia, sabe? Sem intencionalidade. Exato. Eu acho que eu já tinha essa coisa do storytelling, sabe? Eu já trazia um pouco disso sem saber que eu fazia isso. Mas eu sempre fui de postar muito nas redes sociais, assim, o meu lado mais humanizado, o meu lado mais betina, né? E aí, essa parte do digital nasceu forte quando eu fazia o primeiro, assim, treinamento que eu dei, a primeira coisa que eu fiz no digital, na verdade, foi na época da pandemia, que eu fiquei sem atender, né? Porque não podia atender e eu pensava, putz, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, né? Aham. E aí eu lembro que eu criei um mini curso, assim, de aulas no Instagram. Eu criei um Instagram fechado. E aí nesse Instagram eu cobrava, tipo, R$30 por pessoa, pra pessoa entrar lá. E a gente tinha uma semana inteira de aula sobre skincare. Então, assim, o que é um sabonete, o que é uma higienização, o que é uma vitamina C, uma niacinamida, enfim. Mas isso pra cliente final. Aham. Pra você, por exemplo, quer introduzir uma rotina skincare na sua vida e não Tá. sabia como. Então, já era uma dor, tipo, de Aham. paciente que tava aí. Agora, pra aluna mesmo, pra profissional, foi quando eu comecei a postar mais, dividir mais o lado profissional da coisa, os bastidores da coisa, sabe? E aí eu percebi, putz, tem uma demanda aqui, tipo, tem bastante profissional que me segue aqui, que tá me Aham. seguindo não porque, tipo, quer ser meu paciente, porque quer aprender alguma coisa comigo. E o que eu tenho pra ensinar? E aí, Fê, eu comecei a postar e eu vi que começou a ter muita pergunta. Tipo, você dá curso? Como que você faz? E aí eu falei, nossa, eu preciso criar alguma coisa, né? Então, por isso que eu acho que foi uma coisa muito que a vida me levou pra isso, sabe? Uhum. Nunca foi uma coisa muito intencional do sentido que eu vejo hoje, né? As pessoas falam assim, eu quero ser igual a você, eu quero chegar onde você chegou. Eu nunca tive isso, de, tipo, Aham. olhar pra alguém e pensar, eu quero um dia estar ali, tipo, num podcast, igual ela falando, sabe? Eu acho que eu tava tão focada, eu acho que esse é o ponto. Eu tava tão focada em fazer dar certo, Fê, que eu não olhava, assim, pro lado, sabe? Pra pensar, tipo, eu vou seguir essa pessoa. Pra mim, os pequenos passinhos que eu tava dando, tipo, já eram suficientes, sabe? Porque já Uhum. tava fazendo dar certo. Então, assim, eu não tinha paciente. E aí, eu comecei a ter paciente. Putz, grande vitória, sabe? Agora, tipo, deu certo. Aham. O Instagram tá indo super bem. Eu tinha 4.000 seguidores, agora eu tenho 10. Putz, tá fluindo, sabe? Aham. Agora tá tendo demanda, tipo, de profissionais querendo aprender alguma coisa comigo. O que eu vou fazer aqui primeiro pra ensinar pra elas? Então, foi o que você falou lá atrás. Eu acho que as pessoas querem pular muito etapas, sabe? Uhum. E eu acho que, na verdade, não existe uma fórmula mágica e eu acho que eu não respondi a sua pergunta, né? Respondeu. Respondeu. Inclusive, você me trouxe alguns pontos que demonstram, na verdade, o que você fez. Uhum, E assim, ó, você falou assim, poxa, tem gente que fala assim, quero muito chegar onde você chegou, quero ser uhum, parecido com você e tal. E aí você não tinha isso, mas você tinha uma outra coisa que é muito mais importante do que eu quero chegar ali. uhum. Que o primeiro é persistência. Sim, Em todas as coisas que você falou. Olha só, sabia? Porque você falou assim, eu tô correndo, a corrida me ensinou a ser persistente. Não, Uhum. você era persistente antes, na verdade a corrida só Sim. tá potencializando. Então, Sim. primeiro ponto é esse.
O segundo é constância. Uhum. Por quê? Meu, imagina, se você tivesse feito o primeiro vídeo lá atrás. Ah, não ficou bom, vou parar. Exato. Já começa. E isso acontece muito em vendas. A pessoa recebe o primeiro não, ela desiste. É. Ela liga pro cliente, o cliente não atende, ela desiste. Uhum. Ela faz um atendimento, o atendimento é ruim, ela não busca melhorar o atendimento dela, ela Exato. desiste. Então, primeiro a persistência, o segundo é a constância pra você realmente chegar ali. Porque Uhum. é só a constância e só a prática que vai fazer você chegar em alto nível. Sim. E o terceiro é, a partir do momento que você ganha toda essa maturidade, que você faz toda essa construção, você começa a colocar intencionalidade no processo. Exato. Então, poxa, agora eu vou colocar técnica, agora eu vou escutar, agora eu vou melhorar meu atendimento, agora eu vou sorrir. Exato. Aí vem intencionalidade. Então, você respondeu, Uhum. mas que eu só traduzi aqui, que eu vou falar assim, essa trinca, Uhum. essa tríade de coisas, que é constância, persistência e intencionalidade. Faz sentido? Sim, super. E essa coisa da intencionalidade, Fê, é uma coisa que eu acho que eu já fazia também e eu não tinha consciência. E hoje eu vejo que foi o que eu te falei, né? Que eu aprendi muito com o Thomas, que era meu parceiro de trabalho, né? Que a gente fez alguns lançamentos do MP juntos. E ele me ensinou bastante sobre isso, sobre estratégias de você trazer a pessoa, né? Pra ouvir o que você tá falando. Às vezes ela não sabe que ela precisa daquilo exatamente, mas você vai pegar na dor dela. E aí, por exemplo, você não tem resultado em limpeza de pele porque você faz a extração errada, um exemplo. Aham. E aí você não sabe exatamente do que você precisa, mas eu tô te mostrando o que você precisa, né? E eu acho que isso é o que fecha tudo mesmo. E faz muita diferença quando a gente tá falando sobre se vender, né? Eu acho que a gente precisa estudar sobre isso também, né, Fê? E uma vantagem que eu vejo hoje também, igual eu falar, eu não sei muito o que eu fiz, eu só fui crescendo caminho a caminho. Isso foi uma desvantagem, porque eu tive que bater muito a minha cabeça, né? Aham. Porque eu cheguei no Instagram quando tudo era mato, né? Não tinha curso de nada, tipo assim, igual não tinha o Vende-se pra me ensinar a me vender, sabe? Não tinha coaches, não tinha cursos, enfim. Então eu fui me desenvolvendo junto com a plataforma. E eu vejo que hoje é uma vantagem disso, sabe? Que existem cursos que te ajudam a fazer isso. Existem muitas coisas ruins, mas existem muitos cursos de desenvolvimento pessoal que te ajudam a encontrar quem você é, qual a sua essência, né? O que você quer transmitir pro mundo, quem é você no seu trabalho, e isso é uma vantagem e eu acho que é um ponto que vale a pena as pessoas investirem. Em vez de ficarem... Uma coisa que eu falo, Fê, eu tenho terror, juro por Deus, nada me dá mais raiva na vida do que pessoa preguiçosa. Eu fico muito brava com isso. Meu, às vezes você faz um post, você escreveu no post, você escreveu na legenda, a pessoa tem a moral de perguntar no comentário. Bê. E isso acontece, sabe? E eu falo, meu, sejam fuçados, sabe? Eu acho que o mundo, Fê, é de quem é desenrolado. Ah, isso sem Eu dúvida. posso não ser a mais inteligente, mas se eu for a mais desenrolada, eu vou chegar em lugar Isso que sem pessoas dúvida. inteligentes não chegam. Por quê? Porque eu tenho força de vontade, eu tenho, eu vou desenrolar, sabe? Aham. E eu acho que as pessoas hoje querem tipo assim, Tó, é assim que faz, faz aqui, ó, tá bom? É desse jeitinho. Tudo pronto, mastigado e vai surgir como um passo de mágica. E ter hoje cursos que te ajudam nisso faz muita diferença também, né? Sim. Você, melhor do que eu, sabe disso, né? A gente trabalha com isso, né? Então, Exato. realmente ajuda, mas eu percebo que a minha evolução em vendas também foi essa, né? Porque eu sou um profissional de vendas, por mais que hoje eu tô muito mais focado em treinamento e tudo mais, mas continuo sendo um profissional de vendas, mas o que fez eu virar a chavinha e vender mais foi o meu desenvolvimento. E eu só consegui fazer isso a partir do momento que eu peguei informação que outras pessoas tinham e foi legal, agora eu pego, sugo e coloco na minha prática, né? Na minha vivência. Exato. E ninguém nasce pronto, né, Fê? Ninguém. Esse é o ponto. Não tipo existe. assim, não tem uma coisa... Foi o que eu falei, o sucesso, ele é construído, né? A gente não nasce sabendo das coisas. A gente precisa se desenrolar pra conseguir aprender aquilo. E eu acho que vai muito também do quanto você quer, sabe, Fê? Porque eu queria muito. Tipo, foi o que eu falei. Eu queria muito. Eu não tinha opção. Tinha que dar certo, sabe? Aquilo tinha que dar certo. Então, eu só fiz o que tinha que ser feito, sabe? Boa. É legal isso porque é aquele negócio, só tem o plano A. Exato. Não tem plano B. Exato. Você sabe que eu aprendi isso até com uma amiga minha, que é a Milena. Ela é médica. E a Mi fez... Nossa, a Mi é, tipo, baita exemplo, assim, de resiliência pra mim. A Milena fez 4 anos de cursinho. E eu falava pra ela... Toda vez eu falava pra ela, amiga, mas e aí? Tipo... E se você não passar? Tipo,
Eu era até escrota, né, tipo, de falar isso pra ela. Mas em conversas a gente falava e ela falava, amiga, eu não tenho um plano B. Olha só. Eu não tenho, tipo, isso. ou vai ser isso, ou vai ser isso, sabe? E hoje ela é médica, formada, Olha aqui. Por maravilhosa. quê, né? Por quê? Por quê? Porque ela não desistiu. Muito bom. E B, pra gente fechar, Sim. imagina que aqui tem várias pessoas te escutando, várias pessoas te ouvindo. O que você acha que a gente não pode deixar de falar? O que você gostaria de trazer pra quem tá ouvindo que não pode encerrar isso aqui sem escutar isso que você gostaria de falar? Ai, Fê, eu acho que muito assim, se eu sempre falo isso no meu Instagram, que se eu tenho alguma visibilidade, se eu influencio alguém, sabe? É justamente isso que a gente falou aqui, para as pessoas não se perderem no meio dessas redes sociais, sabe? De acharem que a gente precisa seguir um protocolo A, B, C pra dar certo, sabe? Eu acho que grande parte das coisas terem dado certo pra mim foi porque eu sempre coloquei muito amor nas coisas que eu faço, sabe? E eu acho que isso faz a diferença. Foi o que eu falei. A gente trabalha por dinheiro porque a gente precisa de dinheiro, mas a gente tem a opção de fazer com amor. A gente pode até não gostar daquilo que a gente faz, mas você fazer com amor faz muita diferença. Aham. Isso encanta o paciente, sabe? Isso encanta o cliente quando a gente tá falando de vendas em geral. Então eu acho assim, é bem aquela coisa, putz, você tá com um problema, tá bom, seu problema, tipo, você deixa da porta pra fora do seu trabalho, sabe? Atende seu paciente com gentileza, com carinho, isso faz muita diferença. Ontem eu até postei um vídeo mostrando as lembrancinhas que eu vou dar de Natal esse ano, né? E eu fiz um grande investimento, porque eu comprei semijoias de uma marca que eu gosto muito, que é uma marca que eu uso, que é o Limavi. E aí eu postei isso, né, falando sobre isso, só que depois eu fiz um post mostrando que há 5 anos atrás eu não tinha grana pra fazer isso. Aham. Eu dei uma caixinha com bala. Olha só. Tipo assim, uma caixinha de papelão comprada no Armarinhos Fernandes, que eu e a minha irmã fizemos com balinhas, tipo, personalizadas. Só que existia amor ali, sabe? Do mesmo jeito que hoje tem amor na entrega de uma semijoia que custa mais caro, tinha amor quando eu entreguei uma balinha, sabe? Então eu acho que assim, é clichê falar, mas eu acho que a gente precisa colocar mais amor nas coisas que a gente faz, Perfeito. sabe? B, persistência, constância e intencionalidade, né? Muito bom! Obrigada! B, onde que as pessoas te encontram, quem que seja você da área da estética, é isso, né? Você tá falando Exato. certo? Então Uhum. você da área de estética que quer se desenvolver, ou seja, você que queira cuidar da pele, inclusive eu serei um próximo Exato, paciente, né? Onde que eles te pacientes. encontram? Venda seu peixe aqui agora. Ó, nas redes sociais, no Instagram, eu tô como Betina Esteticista. Betina com 2 T's. Betina com 2 T's esteticista. Tô no Instagram. Aí no YouTube vocês vão me encontrar como Pod da B, que temos um podcast lá, né? Boa. Fê, que a gente tava conversando. Tem 20 episódios, 22, talvez. Nesse podcast eu trago pessoas da área da estética, mas também não da estética, pra falar justamente sobre empreender, sobre temas importantes. Eu gosto de falar que é um papo entre amigas lá. E isso, e temos também no Spotify, mas a minha rede principal é o Instagram. Até preciso ser mais persistente no TikTok, porque foi o que você falou. Quando você posta um vídeo e não vê ninguém lá, você fala, ai, não, isso aqui tá dando muito trabalho, deixa pra lá. Mas eu preciso usar o meu próprio mantra de persistência nessa É isso aí, rede. persistência, constância e intencionalidade. Gostei. Exato. Boa, muito obrigado, viu, B? Obrigada, Obrigado Fê. mesmo. Muito feliz, obrigada pelo convite. É isso aí. Então, turma, gostaram? Gente, foi incrível, não foi? Eu tenho certeza que você vai sair daqui com vários insights. E já que a gente trouxe tudo isso aqui pra você, eu quero te pedir uma gentileza. Curte esse vídeo se você gostou. Acompanhe aqui com a gente. Então, também siga esse canal. E também vou deixar aqui pra vocês todas as nossas redes pra você seguir, porque além desse conteúdo que a gente trouxe pra você, em todas as outras redes, inclusive aqui no YouTube, também tem muito mais conteúdo e muito mais aulas pra você olhar, para você pegar insights, se inspirar e principalmente para que isso te ajude no dia a dia a vender mais. Fechado? Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!